Antes de tudo, esquece por alguns segundos a imagem fofinha do velhinho sorridente descendo pela chaminé, porque o que você está prestes a ouvir não é exatamente a história que contavam na noite de Natal para fazer criança dormir cedo. A figura do Papai Noel, esse símbolo global de alegria, presentes e músicas repetidas no shopping, tem uma origem muito mais sombria, cheia de rituais estranhos, personagens assustadores e detalhes que parecem ter saído direto de um filme de terror. E isso não é exagero. Documentos, lendas europeias e registros culturais mostram que, antes do trenó voador e das renas carismáticas, existiam histórias de punição, sequestro de crianças e até companheiros demoníacos andando lado a lado com aquele que mais tarde seria transformado em ícone do marketing natalino. Então já deixa o like preparado, porque essa história começa muito antes do Polo Norte virar ponto turístico. Tudo começa no século III. No ano 280 d.C., com São Nicolau na região de Mira, atual Turquia, um bispo que ficou conhecido por atos de caridade, especialmente ajudando crianças e famílias pobres. Ele tinha fama de deixar moedas perto das chaminés dos pobres. Em uma dessas vezes, ele teria em anonimato jogado à noite saco de moedas de ouro e prata para ajudar a pagar o dote de 3 jovens que seriam vendidas como escravas. Até aqui, tudo parece relativamente tranquilo e bonito, mas o detalhe perturbador surge quando essas histórias atravessam séculos e fronteiras. Em algumas versões medievais, São Nicolau aparece como juiz severo do comportamento infantil, capaz de recompensar ou castigar. Em registros do século XII, ele surge ressuscitando crianças assassinadas por um açougueiro, um detalhe que já mostra que a história nunca foi tão fofinha assim. Na Europa medieval, especialmente entre os séculos XIII e XV, o dia de São Nicolau, celebrado em 6 de dezembro, era marcado por procissões onde figuras mascaradas acompanhavam o santo. Enquanto ele entregava presentes, seus acompanhantes cuidavam das punições. Ou seja, desde o início existia a ideia de vigilância e medo como ferramenta educativa. A criança não era apenas observada, ela era julgada. E isso abre espaço para versões ainda mais sombrias que surgiriam logo depois, misturando cristianismo, folclore pagão e terror psicológico de forma nada sutil. Agora entra em cena uma das figuras mais perturbadoras ligadas ao Papai Noel, o Krampus. A sua origem é muito mais antiga que o cristianismo e remonta a rituais pagãos alpinos, possivelmente entre 1000 a.C. e 500 d.C., ligados às celebrações do solstício de inverno. Ele é descrito como uma criatura demoníaca, metade bode, metade homem, com chifres, língua comprida e correntes. A partir do século XVII, principalmente na Áustria, Alemanha e regiões alpinas, o Krampus foi incorporado às festividades cristãs como o contrapeso de São Nicolau. Enquanto o santo premiava, o Krampus punia, e punia de verdade. Segundo relatos históricos, durante as Krampusnacht, noites do Krampus celebradas em dezembro, homens se vestiam como criaturas demoníacas e saíam pelas ruas, assustando crianças e adultos, simulando espancamentos com varas e correntes para lembrar a população do que acontecia com quem se comportasse mal. Em algumas lendas, crianças desobedientes eram colocadas em sacos e levadas embora, uma ameaça simbólica, mas extremamente eficaz. Nada de cartinha fofa, era medo educativo. Já em outras culturas, o Papai Noel original tinha características muito menos amigáveis, sendo descrito como uma figura alta, silenciosa, observadora e, em alguns relatos, até violenta. A famosa frase, "ele sabe se você foi bom ou mal", não era uma metáfora motivacional, era praticamente uma ameaça direta. Ao mesmo tempo, em regiões nórdicas, outra influência surgia. Odin, o deus nórdico que, entre os séculos anteriores à era cristã, liderava a caçada selvagem durante o inverno. Odin cavalgava pelos céus observando os humanos, recompensando ou punindo conforme o comportamento. Crianças deixavam botas com comida para o cavalo de Odin, algo absurdamente parecido com o que hoje se faz com meias e presentes. A vigilância, o medo e a recompensa estavam todos ali, muito antes do Natal moderno existir, apenas esperando para serem remodelados.
Entre os séculos XVI e XIX, nos Países Baixos, o Papai Noel era chamado de Sinterklaas. Até aí, tudo bem, mas ele vinha acompanhado de Zwarte Piet, ou Pedro, o Negro. Ele aparece como assistente de São Nicolau e, em versões mais antigas, não era apenas um ajudante atrapalhado, mas uma figura responsável por castigar crianças desobedientes, carregando correntes, sacos e ameaças explícitas. Em algumas narrativas, ele levava crianças embora num saco para nunca mais voltar, ou seja, era um sequestrador profissional. Se fosse hoje, estaria na lista da Interpol. No século XIX, na Rússia, aparece Ded Moroz, o avô gelo. Ele não trazia presentes, ele congelava crianças travessas. Sim, você ouviu direito, congelava. O Natal russo não era sobre ganhar brinquedos, mas sobre sobreviver ao frio e ao velhinho congelador. Basicamente, um Papai Noel versão vilão da Disney. Com o passar dos séculos, especialmente no século XIX, a figura do Papai Noel começa a se suavizar para se adequarem a uma sociedade mais sensível ao terror infantil explícito e, claro, do interesse comercial em transformar o Natal em um evento familiar e lucrativo. Nessa mesma época, nos Estados Unidos, escritores como Washington Irving e depois o famoso poema Visit from St. Nicholas, de Clement Clarke Moore, publicado em 1823, ajudaram a transformar esse juiz sobrenatural em um velhinho simpático. A partir de 1931, com campanhas publicitárias, principalmente da Coca-Cola, o Papai Noel ganha a aparência que conhecemos hoje, velhinho gordo com roupas vermelhas, sorridente e inofensivo. Mas a essência permaneceu. Ele ainda observa, julga e recompensa. A diferença é que agora tudo vem embalado em papel colorido e música alegre. Em pensar que o maior símbolo de ternura infantil nasceu cercado por demônios, rituais de medo e ameaças de sequestro é no mínimo irônico. No fim das contas, o Natal que conhecemos hoje é resultado de séculos de adaptação cultural, onde o terror foi sendo maquiado até virar tradição familiar. A indústria transformou um santo misterioso, um demônio e um sequestrador em garoto propaganda natalino. Então, da Turquia ao Ártico, passando por demônios europeus e congeladores russos, o Papai Noel é muito mais do que um velhinho fofo. Ele é fruto de séculos de histórias macabras, uma figura que já representou medo, controle e punição, que foi suavizado pela publicidade. E da próxima vez que você ouvir um ho ho ho, lembre-se, pode ser só marketing ou pode ser o Krampus vindo atrás de você. Gostou dessa investigação natalina? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ainda acredita que o Papai Noel é só fofura. Aqui a gente mostra que até o Natal tem seu lado macabro. Até o próximo vídeo.